Olá, boa noite. Entrando aqui para mais uma live de hoje à noite. O amor que cura e o amor que adoece. Eu tô aqui aguardando o Tássio. O Tássio é terapeuta lá em Fortaleza. E a convite hoje, ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o amor, segundo a constelação familiar sistêmica. Eu estou aguardando o Tássio, a gente deve começar umas 19 horas. O pessoal vai chegando por aqui. Oi, Rochelle, tudo bom? Que bom que você está por aqui, foi a primeira a chegar. Simone também. Oi, Si, saudade de você, viu? Das aulas, de você, da tua presença lá. O Tássio já está chegando. Eu estou percebendo que agora ele já pediu para adicioná-lo, eu já vou começar a adicioná-lo. Só o Tássio confirmar que está chegando aí. A Rose, oi Rô, tudo bom? Que bom que você está aqui também. Oi Tássio, boa Oi, noite. oi pessoal, boa Tudo bom? noite. Tudo bem? Tudo bem? O pessoal está chegando por aí. Algumas alunas minhas já chegaram. A Amanda Ótimo. está entrando. Deve chegar um pessoal de Fortaleza também, né? Isso, deve Que a sim. gente está esperando. Algumas amigas minhas, alunas também estão chegando. Enquanto isso, a gente vai aguardando e eu vou falando um pouco, né? Hoje a gente, na live de hoje à noite, a gente vai falar um pouquinho sobre amor, o amor que cura, o amor que adoece, na visão da constelação familiar sistêmica. Oi, Edilmar, tudo bom? Soraya também está entrando aí. E aí a gente vai aguardando um pouquinho. Vou falar um pouco do Tássio, né? O Tássio é psicanalista, o Tássio é hipnoterapeuta, terapeuta de vidas passadas e constelador, né? Familiar sistêmico. Lá em Fortaleza, lá no Ceará, e a gente está viajando por vários lugares, né? Já fui para a Austrália, é... agora eu estou em Fortaleza, então a live vai passeando por aí. Que bom, né? Que bom. Mirela também está chegando. O pessoal está chegando. Vou aguardar mais um pouquinho, deixar o pessoal aparecer por aí. Se eu tem algum tá com eco? Será que é o meu celular? Eu estou escutando um ecozinho. Você tá muito alto Não, eu ouço o seu bem, mas é aqui o, tá, aqui tá sem o som normal? mesmo. É só o teu que eu tô ouvindo. Ah, legal. Então tá bom. Porque parecia que tinha um ecozinho, né? Então, eu acho que. Deixa eu ver que horas são. Rochelle, tudo bom? É, 19h01. Esperar mais alguns minutinhos, uns 2 minutinhos. Amanda, tudo bem? Ela está dizendo que não tem eco lá. Ah, que bom, Amanda. Pensei que o som estava um pouquinho com eco hoje. Que ótimo, que o sinal tá bom também. Se por acaso cair, né, a gente volta, tá, gente? Se der problema na internet, eu entro novamente. Oi, Rosane, tudo bom? Soraya tá por aí. Que bom que vocês estão aqui hoje à noite para a gente falar de amor, né, gente? Eu até vim nas cores, ó, verde, rosa. A Val também entrou. Que bom, Val, tá aí. Que bom que você tá aí. O pessoal vai chegando. Repetindo, né? O Tássio é lá de Fortaleza, Ceará. Ele está essa noite com a gente para falar desse amor que cura e esse amor que adoece, segundo a constelação familiar sistêmica. O Tássio, lá em Fortaleza, ele é psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta de vidas passadas, constelador familiar sistêmico, e ele faz um trabalho que ele vai falar para vocês também, pontualmente às quintas-feiras. E daqui a pouquinho a gente já começa. Eu vou esperar só mais uns 2 minutinhos o pessoal começando a entrar, porque aí depois entra todo mundo no ritmo.
Aproveitando, semana que vem a gente vai falar sobre Reiki, Reiki para crianças. Esse Reiki para crianças era um trabalho que a gente estava planejando fazer lá no Espaço Rata e que por conta da agenda, né, foi suspensa em virtude do isolamento social. Então a Simone, que já veio fazer uma das lives aqui comigo sobre chakras, ela vai voltar para a gente falar sobre Reiki e Reiki para crianças também, tá? Semana que vem. O Tássio ia falar alguma coisa, Tássio? Eu ia dizer que eu tô com saudade de São Paulo, lá, eu morei aí há algum tempo. Ah, é? Mas você é daqui ou é de Fortaleza? Não, não, eu morei aí na década de 80. Você não tinha nem nascido ainda, ô Silvio. Ah, tinha sim, viu? É que eu engano bem. Tinha sim, década de 80. Nossa, curti muito rock and roll na década de 80. Paula também está chegando. Oi, que bom, Paula. Hoje você está por aqui. Então, gente, deixa eu ver. Acho que já deu uma 7:04, né? Eu acho que a gente pode ir começando falando um pouquinho, o Tássio, sobre o trabalho dele. O Tássio vai falar sobre o trabalho dele lá no Ceará. Olha, Rosane está falando assim que está com saudades do Ceará. Eu também, viu? Porque eu conheço lá, fui muitas praias de lá e é muito lindo mesmo. Então, fala um pouquinho para a gente, Tássio, de Fortaleza, do seu trabalho. Vamos lá? Ótimo. Inicialmente, gratidão a Silvia pelo convite. É uma boa noite a todos aí pela carinhosa participação. Pois é, meu nome é Anastácio Aguiar e eu trabalho aqui em Fortaleza como psicanalista, clínico, hipnoterapeuta, terapeuta de vidas passadas e constelador familiar sistêmico, né? E agora, semanalmente, como a Silvia já até antecipou, a gente tem um grupo de estudo, né? Que eu coloquei o título de Projeto Roda de Conversa Terapêutica. Depois da manhã, a próxima quinta, nós traremos o tema de interpretação de sonhos segundo Freud, Jung e Bert Helling. Estão todos convidados. Que ótimo. Aqui em São Paulo está chovendo um pouquinho. Pode ser que o sinal deu uma alteradinha, porque enquanto você falava, Tássio, deu umas alteradas, tá, no som. Mas, gente, se acontecer alguma coisa por conta do tempo aqui em São Paulo, a gente entra novamente na live, tá bom? Elizabeth chegou por aí, a Lu, que bom que vocês estão aqui. Boa noite. A gente já começou apresentando o Tássio, né? O Tássio é lá de Fortaleza. Então, a gente vai começar agora falando um pouquinho sobre esse amor que cura e esse amor que adoece, né? O amor cura e o amor adoece. Afinal de contas, amor não é tudo igual, né? Não é tudo a mesma coisa, não é tudo amor. A gente escuta tanto falar, né, sobre amor, escuta músicas de amor, falamos eu te amo, né? O que é, afinal de contas, amar? Amar muitas vezes é ilusão ou tantas outras vezes é real, Tássio? O que você me diz? Pois é, sempre lembrando aí a todos que a gente vai falar agora sobre a questão do amor que cura e o amor que adoece, sob a perspectiva da constelação familiar sistêmica de Bert Helling, né? Então, ele parte do seguinte pressuposto, que o amor, alguns determinados comportamentos de amor curam e outros determinados comportamentos de amor adoecem. E qual é a diferença entre um e outro? Para isso, é importante a gente ter em mente que o conceito de amor é variável e existem 7 tipos de amor, assim como existem também várias abordagens para o amor. Por exemplo, Freud nos dizia que o amor que nós obtemos dos nossos pais enquanto somos criança, ele é essencial para a saúde mental no restante da nossa vida até a vida adulta, né? Mas aí o amor citado por Freud continua sendo vago, continua sendo uma palavra vaga, né? Então, o Winnicott, que é um psicanalista que é discípulo de Freud, ele diz o seguinte:
a mãe deve amar devidamente o seu filho. Já foi um pouco mais preciso, mas o que é o devidamente? Né? Então, aí vem Bert Hellier e nos explica que, para que o amor cure, ele precisa estar em ordem. Ou seja, antes do amor vem a ordem. E existem os 7 tipos de amor. Então quer dizer que a gente tem diferentes formas de amar, né? Porque se existem 7 tipos de amor, é muito amor, né? O amor de pai é diferente ou igual ao amor da mãe? Existe um modelo ou uma fórmula para a gente amar? Ou a gente já nasce amando e sabendo amar? Que formas de amor que são essas, Tássio? Pois é, para responder essa pergunta, então a gente precisa entender quais são os 7 tipos de amor. Né? Então, essa não é uma construção da constelação familiar, mas é um conceito que nos ajuda muito a entender quando o amor cura e quando um amor adoece. Por exemplo, o primeiro tipo de amor é o amor porneia. O que é o amor porneia? É aquele amor, lembrando aqui que nós estamos falando aqui na ordem em que o indivíduo nasceu até a fase adulta. Então, o primeiro tipo de amor, quando a criança nasce até cerca de mais ou menos 6 meses, ela tem o amor porneia. Lembrando que a criança nessa idade não identifica as pessoas, ela considera todo mundo como se fosse ela mesma. Ela não faz diferenciação, não, essa é minha mãe, esse é meu pai, esse é meu vizinho, esse sou eu. Não, para a criança até essa idade, tudo é ela, inclusive a mãe é ela, o seio materno é ela. Então esse é o amor porneia, que é aquele amor no qual nós nos identificamos com tudo, como se o mundo, o universo existisse para nos servir. É o amor egoísta. E é o amor quando a criança suga o leite materno, a mãe dá tudo para a criança e a criança, teoricamente, não devolve nada. Então, aquele sentimento no qual a criança busca satisfazer sob todas as condições os seus desejos, o desejo de sobrevivência, de sugar o leite, é o amor porneia. Ou seja, só há o amor em um sentido, da mãe para a criança. Mas, lembrando aqui, todos esses amores que a gente vai citar, eles são adequados enquanto forem proporcionais à sua fase de desenvolvimento. Então, a partir dos 6 meses, ou no máximo até 1 ano de idade, surge um outro tipo de amor, que é o amor estorgê. O que é esse amor estorgê? Então, aqui, a criança, a partir de 6 meses de idade, ela já começa a ter ideia de que existe uma outra pessoa além dela. Ela começa a diferenciar entre o eu dela, da personalidade dela, e a mãe, por exemplo. Né? Então, aqui nesse momento do amor estorgê, é para entrar a figura paterna. Quando o pai se aproxima da relação entre mãe e filha, a tendência natural é que a criança seja um pouco afastada. Tem inclusive esse movimento aqui, ó. A criança está no seio materno durante até os 6 meses, o amor porneia. Quando o pai se aproxima, a mãe tem que fazer esse movimento de passar a criança um pouco mais distante de si. Isso tem uma função. Qual é a função? Facilitar que a criança perceba que ela não é o centro do universo e também facilitar que o pai entre na relação. E aí passa a ser uma relação tríade, ou seja, pai, mãe e criança. Mas para isso, que isso funcione, é importante, no lado afetivo, que a mãe já inicie aquele desapego em relação à criança. Ou seja, aquele sentimento materno precisa diminuir um pouco o apego para permitir a inclusão do pai. Se isso não for feito de uma forma harmônica e tranquila e desapegada, vai girar no adulto. Essa criança, quando tiver adulto, vai ter algum tipo de comportamento derivado desse apego inicial da mãe. Terceiro tipo de amor é o amor filia. Então, a criança aí já por volta dos a partir de 2 anos de idade, ela tende o quê? A
perceber que, além dela, do pai e da mãe, existem outros componentes familiares. Esses componentes familiares são os irmãos, os primos, e ela passa a reconhecer um universo muito maior. Então, é o amor-filia, o amor pelos irmãos, o amor pelas pessoas que estão próximas, além da mãe e do pai. Tá? Também uma forma natural de evolução da pessoa, né? O amor-filia, ele vai ali até o final da adolescência, a partir de uns 2 anos de idade, até o final da adolescência, quando chega o amor eros. É onde o indivíduo vai buscar o seu parceiro para formar um novo núcleo, um novo sistema, como diria Bert Hellinger, um novo sistema familiar, certo? Meus anos 80, meus anos 80. Aí, esse amor eros, a partir do final da adolescência, até encontrar um parceiro, a partir deste momento, ao encontrar o parceiro, inicia-se um outro tipo de amor. Na verdade, são 2 conjugados. Para a mulher, o amor mãe, o amor materno. Para o homem, o amor pai, o amor paterno. Alguns chamam também de função materna e função paterna, né? Passado esta fase, o último amor é o amor ágape. Então, aí o indivíduo já cumpriu todas as suas funções no sistema familiar. Então, ele deve entrar no amor ágape, que é a segunda, como diria Jung, a descoberta da segunda metade da vida, é a preparação para a morte. Então, o amor ágape é aquele onde ele é o amor búdico, é o amor onde ele reconhece todas as criaturas como parte da criação tão importante como ele, e ele cria aquela ideia do tudo, um no todo, como dizia Pietro Baldi. Então, percebamos, nós partimos daquele amor porneia, individualista, egoísta, até o último amor, o amor transcendente, o amor fraterno, o amor búdico. Esses são os 7 tipos de amor. Que lindo, né? Um amor em plenitude, né? Isso. Pelo que eu entendi, então, Tássio, a gente tem uma escala, né? Uma sequência evolutiva de amor. Exatamente. E a gente, tanto que nós devemos amar, né? Que a gente deve amar, e que primeiro a gente deve amar a gente para depois amar o outro, né? O equilíbrio não estaria em dar e receber? A gente tem tantos problemas para a gente se relacionar nesse mundo, né? Para trocar, né? Sentimentos. Algumas pessoas dizem até que de repente não tem amigos, que ninguém as ama, que elas não conseguem amar, né? O que gera tantas dificuldades para se amar e tantos desequilíbrios assim? Para responder essa pergunta, Silvia, eu vou trazer um outro conceito, que é o conceito das ordens do amor. Então, a gente viu no começo que, para que o amor funcione como amor que cura, ele precisa estar em ordem. E quais são essas ordens, né? Bert Hellinger nos ensina que existem 3 ordens do amor, ordens ou leis, né? A primeira ordem ou lei do amor é a lei do pertencimento, ou seja, todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema. Uma infração a esta lei, que é a principal lei do sistema familiar, ela traz consequências graves e aí começa o desequilíbrio. Segunda lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Também, quando houver desequilíbrio nessa lei, o sistema familiar entra em crise. Tá? Só existe uma situação onde as pessoas envolvidas não precisam respeitar essa lei. É exatamente na questão do amor porneia. Por quê? A criança ela não tem estrutura emocional ainda de compreensão. Então, ela pode ser egoísta. A partir que o indivíduo toma consciência, ele não tem mais o direito de exercer o amor egoísta, né? E a terceira e última ordem é a ordem da hierarquia. Quem chega primeiro no sistema tem privilégios para quem chega depois. Lembrando que o descumprimento de uma ou mais dessas leis causa toda a questão do desamor. Se a gente for perceber
o desamor, que eu vejo isso muito na minha clínica aí, de psicanálise, né? Toda a estrutura do desamor, o fundamento lá em sua base é a questão do descumprimento de alguma dessas leis, principalmente a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Vou dar só um exemplo aqui de descumprimento do pertencimento. Por exemplo, é o caso do aborto. É um exemplo clássico de não pertencimento. Os pais não permitiram que aquela criança que iria nascer, nascesse. Então, isso é uma negação do direito de pertencer. Isso é um exemplo drástico. Mas tem outros exemplos mais simples, quando nós excluímos por birra ou por intolerância alguém do nosso sistema familiar, do nosso convívio, do nosso coração. Então, todo desequilíbrio, segundo Bert Hellinger, baseia-se na questão da função. Quando nós não estamos desempenhando a nossa função, estamos colocando o sistema em desequilíbrio. Tem uma pergunta aqui. Determinados comportamentos infantis na idade adulta significam que a fase de vida não foi suprida adequadamente? Gente, pode fazer pergunta, tá? Eu tô vendo o pessoal que tá passando por aí, Lucimara, Mariângela que chegou, Melissa, eu tô vendo vocês chegarem, viu, gente? Obrigada por estarem aqui com a gente essa noite. Então, o Tássio vai aproveitar e, dentro desse tópico, responder essa pergunta. Vou novamente... Você gravou a pergunta, Tássio, que está subindo aí? Sim, estou vendo. Então, você responde já para a gente, né? Em verdade, todo comportamento do adulto em desequilíbrio é produto de como diria Freud, uma fixação em alguma fase infantil. Vou dar um exemplo, né? Que é um exemplo clássico que Bert Hellinger nos ensina é a questão do homem que, por exemplo, tem várias namoradas, várias mulheres, não consegue se fixar em alguma. Ele diz o seguinte, que esse estilo de pessoa é alguém que está casado com a própria mãe. É aquele que foi criado como o filhinho da mamãe, onde todos os seus desejos eram atendidos, não existia limite, tá? Então, ele se fixou na mãe, tá? Na fase infantil maternal, e não consegue ter nenhuma relação com nenhuma mulher de forma perene, de uma forma mais estável, porque ele está fixado na mãe. Entendi. Mas, culturalmente, né, Tássio, a gente tem algumas crenças de que o amor resolve tudo, né? E também o amor é cego, né? E existe também um amor pelo sacrifício, né? Pelo outro. Esses amores seriam amores que curam, ou amores que, de repente, podem destruir, né? E o amor, de fato, é a chave para tudo, para todos os nossos problemas, para tudo que acontece. Como que a gente pode amar de forma equilibrada e verdadeira? Sem julgamentos, sem desconfiança, sem concorrência, porque a gente vive a todo momento, né, e até por imposição social, com esses comportamentos, né, com o comportamento dessa concorrência, desses julgamentos, né, e de que forma que essa cultura, essas crenças interferem no amor, né, no amor que cura e no amor que adoece. Silvia, tem 4 perguntas dentro de uma. Tu poderia fracionar, porque eu já não me lembro da primeira. Fraciono. O que eu quero dizer é o seguinte, culturalmente, né, nós fomos criados dizendo que o amor resolve tudo, né, dentro dessa crença. Mas, como a gente viu, de acordo com essas fases, a partir do momento que eu sublimo, ou então não reconheço muito bem as formas de acordo com a fase de amar, né? Até que ponto esses amores são destrutivos, ou, de repente, eles de fato curam? Porque, vou citar um exemplo, às vezes você tem uma pessoa, sua mãe, doente, e você abre mão de muitas coisas para
fazer tudo por aquela mãe que está doente. Então, você se sacrifica por aquela pessoa. Então, até que ponto, né, essas formas de amar são destrutivas ou curativas? E também tem uma pergunta aqui. Então, o contrário também existe quando a mulher não consegue estabelecer um relacionamento estável, como o filho com o filho e com a mãe, como o filho com a mãe. Mais ou É, menos foi isso que foi perguntado. pelo que eu Se você entendi da quiser pergunta, responder, pelo, responde essa antes, porque depois eu refaço a minha. Então, vamos lá. pelo que eu entendi da pergunta dela, e se eu tiver respondido de uma forma diferente, por favor, refaça aí quem fez a pergunta, que eu não estou vendo o nome. Ó, se aplica a mesma coisa, assim, no caso da mulher que não consegue se estabelecer de uma forma estável com o seu parceiro e tudo mais, significa que ela está vinculada ao pai, que ela ainda não cumpriu devidamente o que Freud chamaria do complexo de Édipo. Tá? O complexo de Édipo é exatamente essa fase, por volta dos 5 a 7 anos de idade, no qual tanto o homem quanto a mulher, eles têm que enfrentar, de encarar de frente essa questão da relação com a sua mãe ou com o seu pai. Essa relação sendo bem resolvida, a pessoa está preparada para seguir para o amor eros. Se não lidar bem com essa questão nessa fase, vai repercutir na fase adulta. De que forma? Se vinculando de uma forma doentia, negativa, ou de uma forma de culpa ou de medo com relação ao pai ou à mãe. Foi a Rosane que fez essa pergunta, apareceu agora, ela agradeceu a resposta. Tem mais uma pergunta aqui. Se os opostos se atraem, e como É, pode se explicar isso? essa é da Rochelle, né? Rochelle. Isso. Rochelle, isso aí a gente pode explicar isso aí pela perspectiva da evolução. Nós iremos atrair tudo aquilo que a gente precisar para nos tornar maduro. Então, se nós temos alguma deficiência num determinado aspecto, nós certamente iremos atrair alguém que tem aquele aspecto para nos ensinar. E se nós não conseguimos aprender com esse ensinamento, com essa oportunidade, por exemplo, a pessoa se aproximou de uma mulher, mas teve algum problema e por causa exatamente dessa questão que ele não conseguiu aprender, ele larga essa mulher e vai procurar outra, por exemplo. Essa outra vai ter a mesma mensagem. Então, não adianta ficar trocando indefinidamente, infinitamente de parceiro, que o que tem que acontecer é o aprendizado. Olha, eu estou no segundo casamento, então eu espero não vou trocar mais, né? Mas você já me disse que não adianta trocar, então. Olha, eu vou refazer a minha pergunta, então. Certo, certo. Culturalmente, né? Culturalmente, por crenças, a gente estabeleceu que o amor, né, resolve tudo, que o amor cura tudo, né? E muitas vezes, até por conta disso, deixa eu só ver uma coisa. Uma mãe pode amar cada filho de forma diferente? Daqui a pouco ele responde isso, tá, Melissa? Espera um pouquinho. Essa pergunta Então, dela, muitas. Silvia, desculpa interromper, essa pergunta dela é Oi. sensacional. Não vamos deixar passar, não, que tem um mar de coisa a ser esclarecida aí, mas vamos Vai lá. lá. Então responde que se a gente pode amar os filhos de forma diferente. Eu só tenho uma filha, mas não sei. A gente pode amar cada filho de uma forma? Lembrando, ó, o que é amar nesse sentido que ela está colocando? É ter uma relação com a pessoa de uma forma diferente. Sim, e deve. Cada pessoa tem uma característica de personalidade. Aí a gente já entra em outro tema, que é a bioenergética. A bioenergética nos ensina, né, de William Reich e Alexander Lowen, que existem 5 tipos de personalidade, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, todos nós nos classificamos de uma forma ou de outra nesse tipo. Uma mãe que tenha, pois, 2, 3, 4, 5 filhos, ela certamente vai ter filhos com perspectivas, com personalidade diferente. E ela não pode dar o mesmo tipo de tratamento a filhos de maneira diferente. Agora, ela deve sim amar todos. O que é que essa palavra amar, nesse contexto, significa? Estar à disposição de todos. Mas o tratamento é diferente. Vou dar um exemplo.
Um esquizoide é o tipo de pessoa que é uma pessoa reservada, uma pessoa que não gosta de carinho, não gosta de beijo, não gosta de abraço. O oral já é o oposto. É uma pessoa que está sempre em busca de beijo, abraço, elogio, carinho. Se a mãe tratar um esquizoide com o viés de oral, vai ter problema. Se tratar um Sim. oral com o viés de esquizoide, também vai ter problema. Eu participei de uma live lá em Fortaleza que o Tássio me convidou e justamente o assunto foi esse. Até eu fiquei na dúvida, né, Tássio, se a gente ia abordar essa questão das personalidades ou falar sobre o amor dentro da constelação familiar. Quem sabe, né, a gente pode marcar uma live só para abordar essas questões da personalidade. Ó, tem mais pergunta agora. Opa, vamos E lá. quando diz, você gosta mais do meu irmão do que eu? Excelente, Rose. Rose, ó, aqui a gente volta àquela questão fundamental da constelação familiar. Desempenho de função. Os filhos fazem isso para testar os pais. Eles estão, principalmente quando é adolescente, eles estão na função de testar os pais, para ver como é que os pais vão responder às diversas demandas. Por que que isso acontece, Rose? Porque quando eles estiverem adultos, eles vão enfrentar N níveis de dificuldade. Então, eles precisam aprender como lidar com as questões, as futuras dificuldades que eles vão enfrentar, testando os pais. Então, o teste do adolescente aos pais é um meio de preparação para enfrentar conflitos futuros. Então, eles estão desempenhando a função deles, testando os pais. Agora, qual é a função do pai? É sempre estar à disposição para todos da mesma forma. Entretanto, tratar de acordo com a personalidade de cada um. Legal. Então vamos só fechar a minha pergunta, porque senão o tempo não, né, Será que a não gente fecha. consegue, hein, Silvia? Será que a gente consegue? Ah, vamos acelerar. Mas pode fazer pergunta, viu, gente, que eu encaixo. Olha, é o seguinte, muitas vezes, por questões de crenças, né, culturais, né, da sociedade, do meio que a gente vive, diz que a gente deve se sacrificar por amor, né? Que o amor é a chave de tudo, que resolve tudo. Então, muitas vezes a gente abre mão, né, de questões pessoais nossas em detrimento de outrem, né? Por exemplo, a mãe é doente, você abre mão de muitas coisas, né, de fases na tua vida por conta dessa doença, né? Esse amor sacrificante, ele é um amor que cura, ele é um amor que adoece. Até que ponto a gente se sacrifica por amor? O sacrifício ele é válido quando ele está dentro da sua função. Então, por exemplo, se um filho, já com o pai na fase adulta, resolve ser o pai do pai, aí é um amor que adoece. O filho precisa ser, até o final da vida, filho do pai. Ele nunca pode ser pai do pai ou mãe da mãe. Tá? Porque se houver isso, é um sacrifício que adoece. Tá? Apesar de ele ter fisicamente, digamos assim, sacrificar para cuidar do pai idoso e tudo mais, deve sempre ter em mente que, como Bert Hellinger nos diz, o filho é pequeno e os pais é grande. Sempre ter essa noção de função. Talvez essa palavra função, eu já repeti aqui várias vezes, mas é para deixar destacado. Talvez um dos principais pilares da constelação familiar. O respeito à função é a garantia de uma psique saudável. Uhum. Tem mais uma pergunta aí, Silvia, quer ver? Tem mais uma pergunta da Ana. Ana, tudo bom com você? Saudade. E quando a gente ama por igual de verdade os filhos e um dos filhos sente que é menos amado? Excelente pergunta, Ana. Veja bem, novamente nós estamos falando de função. A sua função, Ana, é amar os filhos por igual. O que é que eles vão sentir por questões que eles não conseguiram elaborar é processo deles. Aí é com eles. Você nunca pode extrapolar a sua função. A sua função é ser mãe e não resolver os problemas que eles têm a competência de resolver. A sua função é resolver os seus problemas em relação às necessidades dele dentro do seu limite. Se quem quer que seja, pai ou mãe, extrapolar o limite e querer
resolver todos os problemas, inclusive os que são da competência do filho, aí vai estar trazendo um outro tipo de problema, que vai estar incapacitando os filhos a lidar com os problemas futuros. Ou seja, vai tornar uma pessoa dependente. Tássio, passou uma pergunta aí sobre equilíbrio emocional, só que eu vou pedir para a pessoa refazer porque já entrou outra. E se a filha assumir o papel de esposa do pai após o falecimento da mãe, esse amor causará danos? Eu Sem acho que com dúvida. certeza, mas eu vou deixar o Tássio responder. E por favor, a pessoa que fez a pergunta anterior, refaz, porque já passou e eu não consegui anotar. Sem dúvida alguma. Esse tipo de atitude é uma atitude disfuncional. Tá? Ela está criando um problema no sistema com relação à segunda lei, que é a segunda e terceira, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, e a terceira, que é a lei da hierarquia. Ó, muito pequena, meu pai não colocou o sobrenome da mãe em mim, mas o meu irmão tem. Então, sempre me senti não pertencente a esta família. Você acha que ela deveria se sentir assim, Tássio? Excelente pergunta. Desculpa, eu não vi o nome, tá? Mas veja bem, ó, os nossos pais nos deram algo que, por mais que nós façamos qualquer coisa, nós nunca iremos atingir o nível de compensação do que eles nos deu. O que eles nos deu chama-se vida, tá? Então, se eles nos derem a vida e não fizerem mais nada, nós já estaremos em débito com eles sem ter condições de pagar. Então, um pequeno detalhe que eventualmente nossos pais, pai e mãe, venham a falhar no passado, sempre é motivo de compaixão. E aí, lembrando a todos aqui, tá? Lembrando a todos, o equilíbrio do adulto, o equilíbrio da psique do adulto está diretamente ligado à capacidade de perdoar os pais, a capacidade de ter compaixão de todos os atos, por piores que sejam. Se o indivíduo julgar, se o indivíduo excluir, se o indivíduo condenar, na verdade, ele está se autocondenando, auto-excluindo e auto-julgando. Tá dentro daquela questão que eu estava formulando para você com relação a julgamento, a essas questões sociais que obrigam a gente a ser competitivo, a julgar, a concorrer, né? E isso influencia diretamente. Eu pedi para a pessoa reformular a pergunta, eu lembro que era alguma coisa na questão de equilíbrio emocional. Se os filhos são equilibrados emocionalmente, significa que eles foram criados com controle emocional? Foi alguma questão assim que passou por aí e a gente não conseguiu acompanhar, Tássio? Você poderia falar um pouco sobre a questão de equilíbrio emocional, então? Certo, certo. Veja bem, ó, quando os pais oferecem aos filhos um ambiente estável, um ambiente de equilíbrio emocional, os filhos terão grande chance, irão sair na frente na corrida para ser pessoas adultos equilibradas, pessoas emocionalmente equilibradas. Tá? Agora veja bem, se o filho não teve a devida estrutura quando criança, emocional, não teve pai ou não teve mãe, ou teve um ambiente desequilibrado, não é uma condenação, não é uma sentença de morte no sentido de que o adulto vai ser desequilibrado. Não. Eu conheço casos que pessoas que tiveram um ambiente relativamente tranquilo na infância têm um estado emocional pior do que outros que tiveram um ambiente desfavorável na infância, mas conseguiram superar suas dores, conseguiram ressignificar aquela energia. Então, tudo está ligado à capacidade do indivíduo de perdoar, ressignificar e ter amor, o amor que cura, e compaixão. Ô, Tássio, aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, na gestação, né? A criança nem nasceu ainda, tá lá na barriga da mãe, e de repente a mãe, ela não queria muito esse filho, ou então ela é absorvida por outras coisas e ela não curte essa gestação de uma forma assim plena, né? Isso de que forma vai impactar então nessas questões e fases do amor quando essa criança nasce, por exemplo? Isso, ótimo. Essa pergunta que você fez, Silvia, é diretamente relacionada
com a bioenergética e a biossíntese, que explica exatamente essa questão intrauterina. Então, quando o indivíduo, no útero da mãe, não recebe devidamente o fluxo sanguíneo, o fluxo de oxigênio da mãe, e aí, quando eu falo fluxo de oxigênio e fluxo sanguíneo, porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que quando a mãe entra em estresse, que foi isso que a Silvia falou, se a mãe não está gostando da gestação, ela vai criar um ambiente de estresse. Quando o corpo entra num ambiente de estresse, o sangue tende a ir para o cérebro e para os músculos. Então, aquele ambiente que estava confortável no útero materno, ele vai se tornar menos confortável, com menos fluxo sanguíneo, com menos oxigênio. Aí a criança vai sentir aquilo ali como um desprazer, um desconforto. Então, ela sente, e aí é por isso que as pessoas fazem e falam, e tem realmente essa relação, quanto melhor o estado emocional da mãe, melhor o estado emocional do bebê. E aí se aplica a mesma coisa, Silvia. Aquele bebê, ele vai entrar no estado de estresse e o que ele pode desenvolver ou não vai ser de acordo com a capacidade dele de ressignificar. Mas a gente tem que ter em mente que nós estamos falando aí de um indivíduo que nem nasceu, não tem a sua estrutura emocional formada, na verdade nem está formado, nem começou, já é submetido a situações que talvez ele não esteja preparado. Então, dependendo do nível de tensão, ele vai ter mais ou menos problema para lidar no futuro. Sim. Deixa eu te ver como que está o nosso tempo aqui. 20 para as 8. Vamos acelerar um pouquinho e vamos... Então, Tássio, eu entendi também que nós temos diferentes olhares, né? Quando a gente ama, né? Como o filho olha para o pai e para a mãe, como esse pai ou mãe olha para o filho, como o homem olha para a mulher e como ela olha para este homem, e como o homem olha para Deus e também como Deus olha por todos nós, né? São diferentes formas e olhares para esses amores. E socialmente a gente tem um sistema que nos faz desejar objetos, relações, a gente fica querendo que o outro, as situações se adaptem ao nosso desejo, à nossa forma particular de viver. Como é possível estar receptivo apenas para receber o amor, se a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito e receber o que a vida pode oferecer em plenitude, isso é, o amor, receber e oferecer esse amor? É possível a gente dizer, sim, tenho amor e posso oferecê-lo? Como a gente pode encontrar o amor, encontrar um lugar para exercitar esse amor, essa plenitude? Ótimo, ótimo. Excelente pergunta. E aí, a gente pode trazer um outro tema, que é um termômetro que a gente pode medir o nosso grau de adequação a essa questão do amor. Então, vamos lá. Lembra que a gente, quando começou a falar dos 7 tipos de amor, a gente disse que o primeiro tipo de amor era o tipo de amor porneia, que era caracterizado pelo egoísmo da criança. E aquele egoísmo Sim. era importante. Era importante porque ele desempenhava uma função. Qual era a função? Sugar o leite materno para proporcionar a sobrevivência. E nós falamos do último amor, que é o amor ágape, que é um amor totalmente sem egoísmo. Então, se o indivíduo... Agora vamos pegar o amor eros. Se o indivíduo está num casamento, num relacionamento, e ele acha que deve exercer com o parceiro o amor porneia, ele certamente, este é o amor que adoece. Por quê? Ele está entrando numa relação com o amor competitivo, com o amor egoísta. E na relação tem que haver equilíbrio, é a segunda lei do amor de Bert Hellinger, ou seja, o equilíbrio entre o dar e o receber. Se em qualquer relação houver desequilíbrio, e aí a gente pode medir pelo nosso grau de egoísmo na relação, então se houver desequilíbrio, a relação tende a dar problema. E se não der num momento específico, vai dar mais na frente, na hora que chegar o limite do parceiro, né? Sim. Me diz uma coisa, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui.
Parece que a gente vai fazer ainda uma oração para os antepassados, né? Perfeito. Gente, vocês têm mais perguntas para fazer? Querem saber mais alguma coisa sobre amor? Coloca aí para a gente poder perguntar para o Tássio, tá? Que a gente está com tempo curto agora para fechar a live. Ô, Tássio, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você estava me falando que pode dar problemas, mas, por exemplo, relacionamento não depende só de mim, depende do outro também, né? Então, eu tô lá, tô fazendo a coisa certinha, tô nas minhas fases corretas, tal, de amor, mas o outro não está. Até que ponto o outro, a forma que ele ama, impacta na minha forma de amar? Como que a gente pode fazer? Porque se é dois, né? Eu dependo de um outro para amar, né? E como é que funciona isso? Essa tua pergunta tem íntima relação com aquela pergunta anterior que fizeram, com relação do oposto se atrai. Veja bem, se nós estamos falando, se você está fazendo tudo direitinho, Silvia, você vai atrair uma pessoa que esteja fazendo tudo direitinho. Então, quer dizer, se está acontecendo vários quebra-pás, significa que eu não estou, embora eu ache, eu não estou fazendo a coisa certa, é isso? 10, nota 10 para você, Silvia. Ou então pode significar que eu ainda escolhi a pessoa errada? E existe isso, de eu ter escolhido a pessoa errada para amar? Essa expressão sua que você usou, essa frase, eu escolhi a pessoa errada, a gente conversaria até meia-noite aqui. Mas resumindo, não há escolha errada. O que há é o que a nossa amiga anteriormente perguntou. Cada um vai atrair o que precisa aprender, o que ainda não aprendeu. Então, errado porque a pessoa certamente está sofrendo. Ela acha que é errado, mas não é errado. Por quê? O que é o sofrimento? O sofrimento, todo mundo que chega no meu consultório chega com alguma demanda de sofrimento. E aí eles acham que, o paciente acha que aquilo é uma coisa para ser expulsa, aquilo é uma coisa para ser resolvida, aquilo é uma coisa que ele não quer. É um erro. Sofrimento só tem uma função, levar uma mensagem. Na hora que o indivíduo aprende aquela mensagem, o sofrimento acaba. Porque esse sofrimento é mensageiro. Então, se a pessoa está mal no relacionamento, se a pessoa está enfrentando o problema, pode ter certeza que 50% da responsabilidade é dela. É 50 e 50, então. 50 e 50. Não há escolha errada. Mas você me disse o seguinte, que não tem jeito, não adianta partir para outra, não é? É melhor aprender. Que é 50 e 50. Se eu quero fazer o meu 50 certo e o outro não quer, continua errada? Não, a coisa não é tão simples como possa parecer nessa nossa lógica. Mas o que é importante que eu vejo de uma forma categórica é que as pessoas, no geral, não querem aceitar a sua cota-parte de responsabilidade. Fulano, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, mas nunca ninguém chegou, nunca até agora, no meu consultório, e chegou, doutor, eu vim aqui porque realmente eu sou o culpado. Não conheci ninguém que tenha entrado. Porque se a pessoa reconhece o seu erro na culpa, e aqui eu vou destacar que esse é o outro princípio de Bert Hellinger, tá? É o reconhecimento da realidade. Não só o reconhecimento, como o reconhecimento e aceitação da realidade. Alguns até críticos do Bert Hellinger falam o seguinte, que isso seria uma submissão demais, isso seria uma espécie de vitimismo, de aceitação total, negativo. Porque, citando o Jung, ele diz o seguinte, ó, o indivíduo só pode mudar depois que ele aceita. Se nós não aceitamos algo, nós não conseguimos mudar. Por quê? Porque nós não reconhecemos ainda como nosso. Então, nós precisamos primeiro aceitar nossas sombras, reconhecer os nossos erros e, a partir daí, tentar mudar. Tá? A pior coisa que tem que ser feita neste momento é apontar o erro do outro. Tá? Agora, a gente tem essa questão de que a gente deve se amar primeiro, né? Vou voltar nisso, que eu estava formulando, aí vieram tantas perguntas,
que a gente deve se amar primeiro para poder amar o outro, né? Que a gente primeiro tem que se amar, né? Como fica essa questão? E também a frase, né, bíblica, amai ao próximo como a ti mesmo. Explica essas duas frases para mim dentro da constelação familiar sistêmica. Vamos começar pela última parte. Amai ao próximo como a ti mesmo é exatamente o amor ágape. Perceba, Jesus, na hora que pregava, ele estava pregando o máximo do amor. Ele não estava pregando o amor porneia, nem o amor eros. Ele estava pregando o máximo. Então, é a relação do indivíduo com as outras pessoas. Então, está correto. Qual é o amor que nós deveríamos ter na sociedade? O amor ágape, que é o amor onde nós reconhecemos o outro como nós mesmos. Agora, a primeira parte da pergunta eu esqueci, Silvia. Essa questão, eu vou perguntar de novo, mas essa questão desse amor é até com relação ao universo, né? As coisas, né? Porque a nossa relação não é só com o outro, né? É com esse planeta também, né? Então a gente deve amar todas as coisas, né? Como a nós mesmos. Não é só o outro, mas é a flor, é a natureza, é o universo, é o planeta. Né? Se a gente tivesse mais esse amor pelo planeta, talvez a gente não estaria com tantos problemas assim no nosso planeta, né? A gente pode substituir a palavra ágape por respeito. É o amor-respeito. Sim. O que eu estava te perguntando, a primeira frase, foi com relação a essa questão de que a gente primeiro tem que se amar para poder amar o outro. Como que isso funciona dentro da constelação familiar? Deixa eu ver até o nosso tempo. Excelente. Temos 10 minutos. Excelente. Ó, nós temos primeiro, está correto a frase, nós temos primeiro nos amar para, a partir daí, poder amar os outros. Mas e o que é nos amar? Nos amar é nos conhecer. Nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Como é que nós vamos amar algo que nós nem sabemos quem somos? Então, o primeiro processo do amor é o processo do autoconhecimento. Então, primeiro eu me conheço, encontro as minhas sombras e as minhas potencialidades, amo-as todas. Amo tanto a minha sombra como as minhas potencialidades. Aí, a partir deste amor, eu consigo amar o próximo. Porque se eu aceito as minhas sombras, eu aceito a sombra do próximo. Eu sabia que tudo ia terminar em yoga. Você está vendo? Né? Porque yoga é tudo isso que você falou, é olhar para dentro de si, é se autoconhecer, é descobrir esse ser individual e a partir daí expandir para essa plenitude, que é esse amor universal que a gente falou. Sabia que tudo ia terminar em yoga, tá vendo? Que bom, que bom, que bom. Vamos fazer então essa oração para os antepassados? Você me disse que é uma mentalização que o eu reconhece e que honra esses antepassados? Exatamente. Quanto tempo a gente tem? Ó, nós temos 9 minutinhos. Explica um pouquinho sobre a oração e aí você já pode emendar direto, tá, Tássio? A oração, na verdade, é um reconhecimento aos nossos antepassados e um agradecimento. E aqui vamos destacar alguns pilares da constelação familiar. Primeira questão é que a gente já viu. Função. Cada um de nós é filho, é pai, é irmão, é amigo. Essa função precisa ser desempenhada. Se nós vamos desempenhar algo que não nos compete, nós já estamos gerando o primeiro tipo de desequilíbrio, por função. E o segundo pilar fundamental da constelação é honrar. Então, nós devemos honrar a todos, em especial aqueles que nos deram a vida, que no caso, os nossos antepassados. Então, se a gente inclui, se a gente une a honra com a função, nós aí conseguimos estar em equilíbrio. Então, respeito às 3 leis, honra e função, é esse o cerne da constelação familiar. Então, nós vamos fechar aqui o nosso evento de hoje com uma oração. Eu pediria a todos que a gente fechasse os olhos, que vocês fechassem os olhos e repetissem verbalmente, quem não puder, mentalmente, o que for dito, mas sentindo.
eu vou pedir que vocês sintam o que está sendo dito, de uma forma mais plena possível. Então, vamos lá. Oração aos antepassados. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, A partir deste ponto, e com muito amor, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, Dou luz à raiva, às partidas prematuras, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. aos destinos trágicos. Dou luz à alegria, Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito, Dou luz ao não dito, aos segredos de família. aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, e ruptura entre casais, pais e filhos, pais e filhos, e entre irmãos. e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza. A todas as crenças desestruturantes. A todas as crenças desestruturantes. Que permearam o meu sistema familiar. Que permearam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança. Aqui e agora semeio uma nova esperança. Alegria. Alegria. União. União. Prosperidade. Prosperidade. Entrega. Entrega. Superação. Superação. E amor. E amor. Que todas as gerações passadas, presentes e futuras. Que todas as gerações passadas, presentes e futuras. Sejam agora cobertas. Sejam agora cobertas. Com um arco-íris de luzes de cura. Com um arco-íris de luzes de cura. E restauração do corpo, da alma e de todos os relacionamentos. E restauração do corpo, da alma e de todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração. Que a força e a bênção de cada geração. Alcance sempre e inunde a geração seguinte. Alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja. Assim seja. Assim é. Assim é. Namastê. Namastê. Nossa, foi ótimo, Tássio. Adorei essa oração. Depois você pode mandá-la para mim? Claro, claro, mando sim. Mando sim. Espero que todos tenham gostado da live de hoje. A gente tem 3 minutinhos. E eu vou pedir para o Tássio falar um pouco sobre o trabalho dele de quinta-feira. Ele vai fazer um convite para todo mundo, tá bom? E aí depois a gente já vai encerrando a live por aqui. Vamos lá, Tássio, rapidinho? Ok. Inicialmente, Silvia, gratidão pelo carinho do convite, estar aqui com vocês, cada um dos presentes, essa noite maravilhosa, esse bate-papo. E quem quiser continuar a nossa conversa, quinta-feira, depois da manhã, a gente vai tratar de um tema interpretação de sonhos, segundo Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Bert Helling. Né? Quem quiser participar, por favor, me mande um WhatsApp eu vou escrever aqui o meu número.
me mande o WhatsApp para esse número para que aí eu possa passar o link do evento. Também tá contando já o tempo, tá já na regressiva, roda de conversa terapêutica lá no Isso, Instagram, tá? exatamente. Procurar a roda de conversa terapêutica que vocês conseguem falar com o Tássio também. Tássio, muito obrigada, gratidão, foi muito bom ter você hoje com a gente,